Olá, eu sou Ana Lúcia Schiapati, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o Revista da Vida recebe o médico cirurgião plástico Dr. Antônio Roberto Bozola. Formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, é doutor em cirurgia plástica pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, autor da técnica de mamoplastia com cicatriz em L e da técnica sobre retalho de bucinador. É professor também da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, da equipe de cirurgia plástica e mastologia. Dr. Bozola atende em São José do Rio Preto e realiza cirurgia de alta complexidade na Itália, mas também já operou nos Estados Unidos, México e outros países. Esse foi um breve currículo do Dr. Antônio Bozola, que atua na área de cirurgia plástica desde 1970. Doutor, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Qual que é a importância da campanha Outubro Rosa? Eu que agradeço a equipe da Rede Vida. E a campanha, ela é fundamental no sentido da prevenção do câncer de mama e do diagnóstico precoce, principalmente. Essa é a base fundamental. E, na verdade, nós devíamos pensar em 12 outubros, sempre. As mulheres, os médicos e as secretarias de saúde. E assim nós teríamos pequenos problemas ligados aos tumores de mama. Doutor Bozola, é uma campanha que acontece em todo o país? Como que ela é realizada? Sim, é uma campanha feita inclusive pela Sociedade Brasileira de Mastologia, como capitaneando esta campanha, no sentido realmente de prevenir, não é bem prevenir, né? É de diagnóstico precoce. Não há ainda prevenção para o câncer de mama. Existe diagnóstico precoce, que significa cura, que significa melhor reparação das mamas que eventualmente seriam removidas por causa do câncer. A mulher que tiver interesse em participar da campanha, como ela deve fazer? Tem algum custo? Nenhum. Nenhum custo. A mulher pode procurar os serviços de prefeituras, de hospitais, de faculdades e ter uma mamografia. A base fundamental do diagnóstico precoce é uma mamografia. Existem outros exames. E além da mamografia, a palpação da mama, o autoexame. Né? É bom que o senhor tocou nesse assunto. Como que é feito esse autoexame? Como que a mulher em casa pode se prevenir do câncer de mama? É fácil. É palpação das suas mamas e a observação constante de se há a presença ou não de algum nódulo palpável, que vulgarmente chamado de caroço. Se tiver algum carocinho, mamografia e, eventualmente, a procura de um ou ginecologista ou mastologista no sentido do diagnóstico precoce. O senhor falou do exame da mamografia. Tem uma idade certa para ser realizado esse exame? Tem algumas facetas em relação a isso, no sentido de barateamento dos custos estatais. Mas, na verdade, a gente fica muito preocupado com essa situação. Por quê? Porque a gente percebe que, na minha área de cirurgia plástica, por exemplo, que os mastologistas nos chamam para a reparação da mama, eventualmente de jovens, de crianças, eventualmente. Então, a gente pensa que o diagnóstico está reduzindo, o diagnóstico não, o câncer está reduzindo na idade de incidência. Então, seria preciso, a partir dos 30 anos, mais ou menos, começar a trabalhar em cima da mamografia. E ela tem um período para ser feita? A mulher que iniciar esse exame, ela tem que refazê-lo de quanto em quanto tempo? Teoricamente, seria ideal de ano a ano, que seria o conveniente. Mas, eventualmente, por questões de pouco equipamento, pouco local, custos, ele é jogado para 2 em 2 anos. Doutor Bozola, tem mais de um tipo de mamografia? Como que é o exame? Não, o diagnóstico básico é uma mamografia. Tem, além da palpação, tem ultrassom, não é? E os diagnósticos mais detalhados de ressonância magnética. A ressonância não passa nada com ela, mas é um custo muito alto. Se nós pudéssemos ter ressonância de todas as pacientes, o diagnóstico seria mais precoce ainda, mas não é possível.
E a mulher que tem prótese de silicone, é mais difícil de detectar um tumor? De certa forma, nós poderíamos dizer que sim, mas da seguinte maneira, a palpação é mais fácil, porque como a prótese fica atrás da mama, a palpação a presença de nódulos pela palpação é mais fácil de sentir pelo tato. O ultrassom não muda absolutamente nada. A mamografia, existem manobras que são feitas no sentido de deixar de fora a prótese e ver pela mamografia a presença ou não de nódulos, não é? Com diagnóstico. E a ressonância magnética, que cobre tudo de uma forma global, sem possibilidade de erro de diagnóstico. Então, quando se faz uma mamografia, tem dúvidas, vai para uma ressonância magnética. O senhor acha que os altos índices de câncer de mama têm a ver hoje com a nossa rotina diária, que é mais agitada, mais estressante, a alimentação não é tão correta como antigamente? O senhor acha que tem alguma ligação? Olha, essa é a base fundamental das pesquisas do câncer, não é? Difícil para mim, como cirurgião plástico, dar uma resposta precisa, mas eu vou parafrasear quem mudou completamente o tratamento do câncer de mama, que é um italiano chamado Umberto Veronesi, que foi ministro da saúde da Itália, e ele dizia que esses produtos químicos, essas coisas que mudam até o fubá da polenta, que é a base da Itália, né? Polenta italiano, né? E que isso eventualmente poderia criar problemas de aparecimento de câncer. Imagine todos esses produtos que nós nos alimentamos com eles, enfim, tudo aquilo, toda a parte química, poluição, sol, um monte de situações que nos levam às mudanças celulares, porque o câncer, as células do corpo humano se reproduzem até o final da nossa vida. Quando uma ou mais células mudam essa reprodução e fazem uma reprodução errônea, é o câncer. Então ninguém sabe exatamente por que isso ocorre. Sabe-se que tem genética também, mas no meio ambiente nosso devem existir muitos produtos ligados à lavoura, à produção do alimento, a hormônios em animais, enfim, um monte de coisas que ainda não é totalmente desconhecido, mas ainda não são totalmente conhecidos também. O Revista da Vida de hoje trata sobre o câncer de mama e eu converso com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Roberto Bozola. Doutor, tem a cura para o câncer de mama já? Tem cura. A grande maioria dos cânceres de mama são curáveis. Então, bater na tecla do diagnóstico precoce é exatamente por isso. Quando um tumor é inicial, nós temos a chance de cura de 98%, 99%. Conforme o tumor vai crescendo e vai trazendo, que a gente chama de metástases ganglionares, e depois para o corpo, as chances de cura são menores, cada vez menores. Então, por isso é a tecla do diagnóstico precoce. Se nós pegamos um tumor de 1 centímetro, ele não tem metástase, e a mama é removida total ou parcialmente e reparada, essa mulher tem uma vida normal. Então, é a base fundamental, diagnóstico precoce. Que eu chamo a atenção das mulheres é isso. A todo o tempo estar atenta para esse aspecto de palpação, de exames periódicos. E normalmente não acontece. Dentro da nossa faculdade de medicina, às vezes a gente se depara com cânceres invadindo mama totalmente, com lesões já de pele, com gânglios metastáticos, de uma mulher que simplesmente tem medo da cirurgia ou medo de ser diagnosticada e ficar eventualmente mutilada. E não é preciso de ter esse medo, ao contrário, quando diagnostica, se trata mais fácil, se reconstrói uma mama mais facilmente. Então é preciso ir atrás do diagnóstico. E a partir deste diagnóstico que é escolhido um tratamento adequado para o tipo de tumor, é isso? Exatamente. Quanto menor é o tumor, mais fácil é o tratamento que o mastologista faz e é melhor, o mastologista nos entrega o caso para a reparação da mama e é mais fácil a reparação.
É possível hoje, num diagnóstico precoce, uma paciente entrar para uma sala de cirurgia com câncer e sair da sala com as mamas reparadas, eventualmente até mais bonitas do que entrou, apenas com as cicatrizes correspondentes à cirurgia. Mas isso é possível. Diagnóstico precoce é que dá tudo isso. Então não são todos os casos que a prótese é colocada imediatamente, vai depender de caso a caso. Caso a caso. E quando ela não é colocada imediatamente, como que é feita essa cirurgia para reconstrução? Existem inúmeras condutas. Quando a gente, na nossa equipe, quando existem chamadas metástases ganglionares, que são detectadas por um radioisótopo, e essas metástases obrigam o esvaziamento da axila, e obrigam a radioterapia, e a radioterapia prejudica a reparação com prótese, eventualmente, a gente então coloca naquela mama um chamado expansor de pele. Expansor de pele é uma bexiga de silicone vazia com uma válvula. E aí então a pele toda é removida, eventualmente, a areola, e aí então a gente coloca o expansor e depois, em seguida, depois da cicatrização, esse expansor, através da válvula que fica debaixo da pele, a gente enche esse expansor e cria pele nova para o tratamento. Essa paciente, com a presença do expansor, já distendido, ela vai para a radioterapia, vai para a quimioterapia. Ao terminar o tratamento, ela vem então para a reparação definitiva da mama e, eventualmente, da mama contralateral. Dependendo do tipo do tumor, essa mama contralateral também é removida do ponto de vista de prevenção, que a gente depois pode desenvolver mais isso, e do ponto de vista estético, porque é muito difícil fazer um equilíbrio das duas mamas. O problema grande da cirurgia plástica reparadora hoje de mamas é simetrização. Queria que o senhor explicasse um pouco mais essa parte, para quem está em casa entender, exato, né? Então, se essa mama, a gente normalmente tira, os mastologistas tiram a mama. E aí nós reparamos. Vamos supor que sobre pele e areola e não tem radioterapia. Vai para a reconstrução imediata. Se a outra mama tem alguma patologia suspeita ou alguma situação genética que tem necessidade de remover, ou eventualmente o cirurgião plástico acha que esteticamente é impossível ele equilibrar as duas mamas, então o mastologista tira as duas. E o cirurgião plástico refaz as duas e nós conseguimos com isso dar mais equilíbrio às duas mamas e mais qualidade de resposta estética. Aí diga, mas estética com câncer? A autoestima da mulher, quando tem as mamas recuperadas, muito bem recuperadas, é muito importante para a continuidade do tratamento. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se essa parte da vaidade, da baixa autoestima, influencia no tratamento também, na recuperação da mulher. Toda mulher que se recupera da reconstrução de mama e ela olha no espelho e vê que está bem as suas mamas, ela se submete muito mais facilmente, por exemplo, à quimioterapia e à queda do cabelo, que é um grande problema da mulher, é a queda do cabelo, não é? Ele se recupera, cria novamente um cabelo até mais bonito, mas ela vai para a quimio com mais tranquilidade, mais calma. Ela sabe que o corpo dela não está mutilado. A autoestima sobe, inclusive do ponto de vista familiar, social, isso tem muitíssima importância. Certo? É porque é uma vaidade mesmo, é uma parte importante do corpo da mulher, né, doutor? Sim. Eu não gosto de chamar de vaidade. Eu gosto de chamar de alma. Alma. A cirurgia plástica é a cirurgia da alma. Então, quando a gente está diante de um paciente, nós não estamos operando o corpo dele, nós estamos operando a alma, não é? Através do corpo, certo? Então, é fundamental que se entenda isso do ponto de vista de recuperação de mamas. E alerto às mulheres, não é preciso ter medo do câncer de mama
Ao contrário, busque o câncer, busque o diagnóstico precoce, porque a recuperação pode ser até do ponto benéfica. O tamanho da mama influencia alguma coisa no tratamento, na descoberta do tumor, ou ele não está ligado a isso? Não, na realidade hoje o sistema de diagnóstico não prevê dificuldades em mamas pequenas, médias ou grandes. Às vezes as mamas grandes a gente tem mais facilidade de recuperá-las porque tem pele sobrando, né? E as pequenas não. Mas em geral não há dificuldade nem de um lado nem de outro. O nosso corpo ele dá sinais, dá sintomas? Que tem alguma coisa errada, que a saúde não vai tão bem assim? Nos diagnósticos precoces, não. Não. Aí, pequenos nódulos, às vezes, passam desapercebidos no dia a dia e vai se descobrir que é um câncer no momento que se fizer lá uma mamografia e aí sim tem sinais radiográficos da presença do tumor. A mulher que ela passou por um câncer de mama, ela perde a sensibilidade nos seios, doutor? Então, na reconstrução de mama, existem várias técnicas de reconstrução de mama. Nós estamos falando de técnica com prótese, mas existem técnicas que utilizam excessos de gordura e de pele do próprio organismo. Então a gente pode usar, por exemplo, o abdômen, e geralmente essas pacientes que têm tumor têm uma faixa etária que tem filhos, tem um abdômen grande, e pode ser usado a gordura e a pele da parte baixa do abdômen e trazer isso para reconstruir a mama. Quando isso acontece, a sensibilidade não existe. E existe uma diferença de cor de pele também. Mas a gente tem como contornar isso também. Mas como é uma cirurgia muito mais trabalhosa, muito mais agressiva, com mais morbidade, ou seja, mais complicações, e a prótese de silicone no mercado, ela foi crescendo e a mulher foi aceitando mais esse silicone, e também é uma prótese que melhorou de qualidade nesses últimos 25 anos, então houve uma certa preferência das mulheres e dos cirurgiões para a utilização de prótese, porque é muito mais simples de trabalhar. Mas tem diferença na recuperação? Tem sim. Quando a gente faz uma cirurgia de reconstrução com prótese, é uma cirurgia mais rápida, mais simples, e a recuperação é mais simples também. Quando é uma cirurgia de levar a gordura do abdômen para cima, já é uma cirurgia maior, exige mais internação, o custo é maior, as dificuldades de recuperação também. Não isento também de certas sequelas a longo prazo. Então a prótese hoje é o elemento de escolha. Também tem casos em que a gente usa o músculo das costas com pele e traz para frente para colocar e botar debaixo daquele músculo a prótese. Quando existe radioterapia que eventualmente queimou aquela pele aqui na mama, a gente tira a pele e põe das costas. Por incrível que pareça, esta cirurgia foi desenvolvida em 1895 na Itália, por um senhor chamado Tanzini, Giuseppe Tanzini. E é aplicada até hoje? É aplicada até hoje, agora com anestesia, pelo menos, porque na época estava apenas começando a anestesia, né, com gás hilariante. A mulher que está ouvindo as explicações do senhor, aí ela realizou o autoexame, ficou com alguma dúvida, qual que é o primeiro caminho que ela deve seguir, doutor? Quem ela deve procurar? Procurar um mastologista. Esse é o caminho correto. O mastologista que vai lhe fazer o diagnóstico. Porque tem vários nódulos que são benignos. Fibroadenomas, cistos, etc., que são benignos. Mas ela deve procurar, porque aí ela terá o diagnóstico de certeza. E quando ela descobre que tem um nódulo benigno, ela tem que acompanhar? Como que é feito? Dependendo do nódulo, sim. Às vezes, inclusive, são nódulos suspeitos, e então tem que fazer uma biópsia por agulha, não é? Faz a mamografia, faz biópsia com agulha, histopatologia, e aí vem o diagnóstico se é ou não. Quando não é, precisa ficar acompanhando anualmente ou bianualmente para não deixar aquilo desenvolver como tumor. E esses exames são disponibilizados no SUS? Tem sim. Pelo menos aqui na nossa cidade, de São José do Rio Preto, nós temos disponibilidade para privados, convênios e SUS. De uma forma equalitária. Tudo igual.
Não é porque o paciente está no SUS que ele não tem as reparações e as ressecções ou o tratamento da mastologia diferente, é tudo igual. Recentemente, a mídia do mundo noticiou o caso da atriz americana Angelina Jolie, e depois de vários exames, ela descobriu que tinha uma grande propensão a ter o câncer de mama, por causa que é uma doença que matou a mãe dela, tia, avó, e ela resolveu retirar as mamas. Como que é feito esse procedimento, doutor? E esses exames estão ao alcance de qualquer pessoa? Infelizmente, no Brasil ainda não. São os exames que detectam um gene que chama BRCA. BRCA1 e 2. Eles determinam, como você mesmo disse, a propensão que a mulher tem de ter câncer de mama. No caso da Angelina Jolie, ela tinha a chance de ter câncer de mama próximo de 90%. Então não tinha por que ficar as mamas, que quase certamente ela teria o câncer. E uma das propostas, quando existe esse problema, é a remoção das duas mamas e a reparação. No caso dela, foi feita reparação com prótese. Eu chamo este fenômeno de fenômeno Angelina Jolie. Porque o fenômeno Angelina Jolie, por quê? Porque as mulheres, às vezes, pensavam em não retirar a mama contralateral. Depois que a Angelina Jolie fez, todas as mulheres, às vezes, todas não, uma grande maioria, pede para tirar a outra mama, para resolver o problema definitivamente. E aí ficou mais fácil juntar a mastologia com a cirurgia estética. E é uma cirurgia que o senhor aconselha? Eu deixo muito a critério das pacientes, e o mastologista também, de remover a outra mama. É preciso jogar com prevenção do outro lado e estética. Do ponto de vista estético, eu sou favorável, porque facilita, como eu disse no início, a simetrização das mamas. Elas ficam mais parecidas, mais irmãs. Às vezes não irmãs gêmeas, mas irmãs gêmeas só Deus faz. Então a gente trabalha com a possibilidade de ter mamas praticamente quase iguais. Quando você trabalha numa com prótese e a outra não tem prótese, é muito difícil. Doutor, o Revista está terminando e eu quero que o senhor deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo. De olho nas suas mamas, mulheres, e cobrem das secretarias de saúde de todas as prefeituras a presença de um mamógrafo para realizar as mamografias que façam o diagnóstico precoce. Dessa forma, nós teríamos cura praticamente em todas as mulheres que tiverem câncer de mama. Doutor Antônio Bozola, foi um prazer recebê-lo hoje, poder tirar todas as dúvidas que giram em torno do câncer de mama. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram pela Rede Vida de televisão. Fiquem com Deus e tchau.